Vai ter uma limpa no futebol brasileiro? Vai sair muita gente? Ou na sua sensibilidade de quem trata com a Europa, tem muita conversa e pouco negócio? Hoje a Europa com essa crise econômica, eu acredito que vai existir negociações, como já existiu do Hernanes, pode existir um ou outro, mas os valores vão ser bem mais baixos. Bom, eu posso falar pela França, na França praticamente não houve nenhuma negociação. Os grandes clubes como o Lyon, Marselha, o Lyon esse ano comprou só um jogador de 6 milhões, sendo que o ano passado contratou 70 milhões em jogadores. Então hoje realmente a crise está sendo grande e principalmente na França, que tem o controle de gestão dos clubes, né? É bem rigoroso, tem um órgão que só controla isso, que é a DNCG, né? A Direção Nacional de Controle de Gestão. E se o time no final do ano chegar no vermelho, ele desce para a segunda divisão. Então lá ninguém compra jogador se não tiver realmente o caixa, então existe muita responsabilidade. Os outros países, pode ser que não exista tanta rigor na gestão dos clubes e pode ser que aconteça ainda alguns negócios, principalmente os clubes que disputam a Copa dos Campeões, que são aqueles que conseguem ter um orçamento maior que os outros. Ô Vadão, o técnico do São Paulo é teu fã, cara. Às vezes, isso tem duas coisas, né? Tem duas leituras. Uma, é bom porque você está mostrando serviço. Por outro lado, você está ficando velho, né? Porque, poxa, o técnico do adversário já é teu admirador, já é teu seguidor? Não, na verdade, o Baresi trabalhou comigo, Eu sei. Em 95, no 15 Piracicaba, quando eu fui contratado pela TAM. A gente foi até campeão brasileiro da Série C e a gente teve uma passagem. Mas o pior de tudo não é isso, Flávio. O pior é que eu tenho que torcer agora, né? É lógico. Porque senão o cara fala, pô, começar a perder, Flávio, você também se espelhou bem no Vadão. O Baresi foi meu jogador, ele foi um menino sempre um excelente profissional, tanto é que a maioria dos jogadores não se preparam, não estudam. O Baresi é formado, tem curso de psicologia esportiva, então ele tem tudo para dar certo, principalmente no São Paulo, que é um clube que escolhe muito bem os treinadores. Assim, o treinador tem que ter uma certa postura no São Paulo, diferentemente de outros clubes. Temos o Fabrício, que começou no Flamengo, o Marcelo começou no Corinthians. Como é que é começar no Flamengo? Porque o Flamengo, os grandes times do Flamengo foram aqueles da base. Isso sem dúvida, né? O Flamengo, o grande Flamengo, o maior Flamengo que a gente viu era o time que tinha jogadores da base. Ainda tem isso lá? O jogador da base tem uma certa colher de chá, pegam no pé? Cara, isso já teve mais, né? Até porque agora que tá renovando essa ideia de craque que o Flamengo faz em casa, então agora com a chegada do Zico, mas estava bem adormecida essa ideia dentro do Flamengo. Não estava. Agora que voltou, dos últimos tempos, de 2 anos para cá, só quem jogou da base foi eu e o Wellington, zagueiro também. Você quem? Eu e o Wellington. Agora que subiu. Que também não jogou tanto assim, né? Agora que subiu o Camacho, que está renovando de novo, está subindo os jogadores. O próprio Galhardo, que fez um campeonato excelente aqui no Barueri. O goleiro, né? O goleiro também é de base, né? Agora que está começando reerguendo essa ideia de que o Flamengo faz em base. Nossa, o Flamengo é bem isso. E você, Marcelo, como é que foi começar no Corinthians, sair da base para o time? Bom, foi bom. Agora o Corinthians, é verdade que a pressão é enorme. Isso daí não tem o que questionar. Para mim foi normal, mas eu encarava todo jogo como se fosse uma decisão. Eu comecei em 87 e principalmente eu me espelhei sempre quando eu estava começando no lance que o Denis teve, infelizmente, contra a Inter de Limeira. Um ano antes. Um ano antes, e eu vi que praticamente aquele erro que ele teve, então eu levava sempre para o jogo que ali atrás eu não poderia estar brincando, principalmente numa final. E principalmente contra o Palmeiras, quando eu jogava Corinthians e Palmeiras, a preparação era diferente. Bom, na minha época, Corinthians e Palmeiras realmente era você não tinha erro de... Ainda é, né? E não podia errar. Então, a preparação para um Corinthians e Palmeiras era bem grande, eu me concentrava até mais, porque eu sabia, lógico, nós podíamos perder, mas eu entrava com o intuito de não falhar, porque você fica marcado. Você já chegou a conversar com o Marcos? Já, é um cara fora de série, super gente boa. Em termos de organização da defesa? Ele é fora de série, ele conversou comigo bastante do jogo, passou bastante tranquilidade. Posicionamento, vocês chegaram a falar? A gente estava acertado com o Filipão, ele tinha conversado com a gente sobre posicionamento. Deixou mais lateral ali do que de zagueiro, pontuando no Guerron, que era a saída do time deles, né?
que o time deles aposta muito na velocidade do Guerron, no contra-ataque. Então ele me pontuou no Guerron para tirar essa saída, tanto foi que o Guerron até saiu no segundo tempo, porque eles estavam sem saída. Aí ele botou o Maicon Leite, acho que o Branquinho do mesmo lado ali para fazer 2 contra 1 em cima de mim. Mas deixou acertado, depois no segundo tempo o Rivaldo fechou mais ali comigo, a gente conseguiu neutralizar a saída deles e garantir a vitória. Tem uma história que você teve um desacerto com o Rogério Lourenço, porque você teria falado para ele alguma coisa de tática e ele não gostou. Aconteceu isso? Não, foi um desentendimento normal de futebol, só que quando acontece de jogador para jogador é normal, de treinador para jogador... Mas você deu orientação tática para ele? Foi uma orientação normal de jogo. Tipo assim, professor, precisa mexer aqui. Se não mexer aqui, se não acertar a casa, não vai virar. Conta essa, Foi o que rolou pra cá. No jogo contra o Inter, tinha um volante dele que estava infiltrando por dentro, estava confundindo nossa marcação. E quem estava jogando, na verdade, era o Tyson, que estava jogando aberto, como se fosse um Guerron. Daí eu fui passar para ele, para olhar o Tyson. Daí aconteceu uma discussão, mas nada de novo. Ele não gostou que você falou isso? Não, ele só estava nervoso, porque ele estava tentando passar isso e não conseguia. E eu fui tentar ajudar ele também, mas aí aconteceu uma coisa normal de futebol, que... Insegurança boba, no Mas mínimo. foi por isso que você saiu do Flamengo? Não. Tem nada a ver, né? O Marcelo, né, foi treinado pelo Filipão e estava aqui dando muita risada, teve com o Filipão essa semana. Fala um pouquinho do Filipão, não esse Filipão que a gente conhece, Filipão no dia a dia, os bastidores, né? Nem tanto taticamente, como é que é com vocês, como é que é a relação, que é uma figura, um personagem do futebol mundial, né? Não, o Filipão realmente é fora de série, né? É um cara muito engraçado. Nós ficamos amigos, nós trabalhamos 1 ano só no Cruzeiro, mas foi o suficiente para fazer uma grande amizade. Tive com ele lá em Portugal. E ele é um treinador diferenciado. Engraçado né? por quê, Marco? Engraçado aonde? Vai, fala pra gente aí, vai. Abre o coração, Marcelo. Quem sou eu? História tem pra falar, não tem? Não, e tem história, mas não tem nenhuma assim. O Filipão ele é diferente na parte motivacional, é um cara que ele parece ser durão assim, mas quando você está concentrado, que nós ficamos na Toca da Raposa, ele falou, pode trazer a família toda. E tem treinador que não é que nem ele, que não deixa trazer ninguém. Então ele falava, vocês estão para concentrar aqui, é para você alimentar bem e dormir. Então se você quiser trazer a família, a esposa, o filho, pode trazer. Então ele virava a Toca da Raposa e ele passa uma imagem de ser um cara durão e não é nada disso, né? É um cara super bacana. E é um cara que eu acredito que ele continue assim, ele abraça um por um antes do jogo, né? Bom, isso daí a gente falando assim, isso daí não quer dizer nada. O que é abraçar? Mas ele abraça um por um antes de entrar no jogo, deseja boa sorte, ele e a comissão técnica. Então eu tive vários treinadores, ele foi o único que fazia isso. Bom, não é isso que vai fazer uma diferença, mas é uma coisa que tem o seu peso, né? Tem um peso motivacional, tudo. Claro. Ainda faz isso? Ainda abraça todo mundo? Todo jogo ele faz, antes da gente subir pro túnel, para entrar no campo, ele para na porta e abraça